alegria maior é estar na presença do Senhor. Tem quantos que não podem estar aqui hoje, na verdade? Deus abençoe. Ezequiel, capítulo de número 37, e o verso primeiro adiante. Quem achou como sinal, diga aleluia. Aleluia. Diz assim o texto bíblico, ouça até o verso 7. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei dedo sobre vós. E farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, a cada osso ao seu osso. Amém? Amados, em rápidas palavras, eu quero dizer algumas coisas sobre esse texto. Eu acredito que todos já ouviram essa mensagem. Eu acredito que todos conheçam já essa mensagem bíblica. Mas eu quero aqui passar o que Deus falou comigo através desse texto. Aleluia, amados, quando eu abro a Bíblia na vida deste homem de Deus chamado Ezequiel, no capítulo 7 em particular, e já no versículo 1, eu encontro Ezequiel falando assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em um vale que estava cheio de ossos. Aleluia, amados, aqui no versículo 1 eu compreendo. Aleluia, que quem levou Ezequiel para o vale, aleluia, não foi qualquer um. Quem levou Ezequiel para o vale não foram os amigos. Quem levou Ezequiel para o vale não foram os seus parentes. Aleluia, mas quem levou Ezequiel para o meio do vale foi o próprio Deus. Aleluia. Aleluia, eu vejo Ezequiel dizendo, eis que foi o Senhor que pegou-me em espírito e me levou em um vale. Aleluia, neste vale Ezequiel ele diz que estava cheio de ossos e ossos estavam secos. Aleluia, que eu começo a me perguntar por que Deus levaria o homem de Deus para o vale. Porque Deus levaria Ezequiel para aquele vale onde não tinha nada, aonde só tinha osso seco, aonde não tinha ninguém. Aleluia, mas Deus queria Ezequiel naquele vale. Aleluia, foi Deus que colocou ele lá. Aleluia, o que eu quero dizer com isso lá atrás, quando o povo de Israel estava preso dentro da terra do Egito, aleluia, Deus com forte de mão através de Moisés, tirando o povo de Israel de dentro do Egito, para onde Deus levou
Eu aprendo com Ezequiel. No versículo 2, quando Ezequiel estava no vale, aleluia, no comecinho ele diz assim: e me fez andar ao redor deles. Ou seja, quando Deus colocou Ezequiel no vale, Ezequiel olhava para um lado, só havia osso. Ele olhava para o outro lado, não tinha ninguém, só tinha osso. E o versículo 2, Ezequiel disse que ele começou a andar. Ele começou a andar ao redor do vale. Aleluia, não tinha nada naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Ezequiel ele começou a andar pelo vale. Aleluia, meu querido, minha querida. Aleluia, quem é que anda pelo vale? Quem é que anda quando nós passamos pelo vale, eu ouvi? E muitos irmãos de Deus, aleluia, quando passavam pelo vale, quando entra pelo vale, a vida dele é murmurar. A vida dele é sentar no chão, colocar a mão na cabeça e começar: Deus, até quando esse vale na minha vida? Deus, até quando eu vou passar por esse vale? Meu querido, enquanto você não se colocar em pé e não andar pelo vale, você não vai passar por esse vale, pessoal. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, versículo 2, Ezequiel disse: me fez andar pelo vale. Nessa noite, se você está no vale, não fique sentado no vale. Não se acomode no vale. Não se proste no vale. Aleluia, Deus. Quantos crentes, quando passa pelo vale, ele se dobra, ele se curva e começa a murmurar. Aleluia, nunca desista do vale. Aleluia, mas ande pelo vale. Aleluia, através do vale. Aleluia, não fique parado no vale. Aleluia, mas ande pelo vale que Deus te colocar. Aleluia, por quê, irmãos? Ezequiel disse ainda, quando ele andava pelo vale, e ele olhava os olhos dele e disse que eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Duas coisas ele aprendeu no vale. Duas coisas ele aprendeu naquele lugar. A primeira, ele aprendeu que tinha muito osso. Se ele tivesse parado ali em cima dos ossos, ele ia enxergar um pouquinho no pé dele. Mas ele começou a andar no vale. Quando ele chegou ao outro lado, ele aprendeu: é muito osso. E a segunda coisa que ele aprendeu, ele disse que os ossos eram sequíssimos. Aleluia, mas antes não tinha nada no vale, além de ossos. Agora ele aprendeu duas coisas: que os ossos eram numerosos, e a outra coisa, que os ossos eram sequíssimos. Aleluia, aqui eu quero te dar uma revelação. Eu já estou terminando. Aleluia, naquele vale onde não tinha nada, em um lugar onde não tem nada, aleluia, é nesse lugar que Deus tem muito para te ensinar. Aleluia, porque é onde não tem nada aos nossos olhos. É onde Deus ele nos ensina e nos ensina muita coisa. Aleluia, lembra no segundo livro de Reis daquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite? Aleluia, mas o homem de Deus perguntou para ela: o que tem na sua casa? Ela disse que a sua serva não tem nada. Aos olhos do homem ela não tinha nada, só tinha um pouquinho de azeite. Aos olhos de qualquer um ela não tinha nada. Mas é do nada que Deus ele nos ensina. Pois quando ela entrou no quarto e começou a derramar o azeite, aleluia, Deus ensinou para ela que Deus ele é um Deus de multiplicação na vida daquele que tem caiu. Aleluia, lembra que Agar no deserto com o filho do Paulo? Aleluia, ela só tinha um pouquinho d'água em um copo e um manjar. Quando acabou, ela não tinha nada. Aleluia, quem olhasse para ela, não tem nada, essa mulher no deserto.
corpo. E no deserto não tem nada além do sol escaldando. Aleluia, na sua cabeça e uma areia quente para você andar. Eles não tinham nada. E a Bíblia diz que eles passaram 40 anos. 40 anos naquele deserto. Aleluia, mas Deus, quando ele olhou para o povo, aleluia, aquele povo não tinha nada no deserto. Mas aquele povo do nada, eles têm que aprender. Aleluia, depender de Deus no momento difícil. Aleluia, dependa de Deus nessa noite. Se a sua situação está difícil, dependa daquele que pode tudo na sua vida nessa noite. Aleluia, meu querido, para me encerrar, quando Ezequiel entrou no vale, não tinha nada no vale, não tinha ninguém no vale, mas quando ele saiu do vale, aleluia, quando ele entrou tinha osso caído, quebrado, mas quando ele saiu, ele olhou para trás e viu o exército atrás dele. Do nada Deus faz um grande exército, do nada Deus faz na sua vida. Não diga que você não tem nada. Aleluia, nunca diga que você não tem nada na sua vida. Nunca diga que você não tem nada na sua casa. Nunca diga que Deus não quer nada de você. Porque é do nada que você vai aprender muita coisa de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Só quem acredita nessa palavra, diga aleluia. Aleluia, no versículo 3. Deus falou com Ezequiel e disse: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Aleluia, imagine comigo Deus falando com você. Aleluia, você olhando o vale, aonde não tem nada, aonde não tem ninguém, só tem osso quebrado. Aleluia, onde você está. E Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, qual é esses ossos que você está precisando reviver? Aleluia, Ezequiel foi sábio. Aleluia, porque a resposta de Ezequiel poderia dar era sim ou não. Ezequiel poderia dizer: Deus, esses ossos podem sim reviver. Ou ele poderia dizer: Deus, não, esses ossos não podem reviver. Mas Ezequiel, ele foi sábio no vale. Ele disse assim: Senhor Jeová, tu sabes. Aleluia, irmão, ele não colocou um sim ou não. Aleluia, mas ele foi sábio na sua resposta. Aleluia, o que eu quero dizer com isso? Quando você estiver passando no vale, pelo amor de Deus, seja sábio nas suas atitudes. Aleluia, pelo amor de Deus, seja sábio nas suas respostas para Deus. Aleluia, quando você estiver passando pelo vale, cuidado com a sua resposta que você diz para Deus. Seja sábio nas suas respostas. Aleluia, quando Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, pode esses ossos reviver? Ezequiel poderia passar apertado. Aleluia, porque se tivesse alguém do lado dele, ele poderia pedir uma ajuda. Aleluia, porque se tivesse alguém do lado dele, ele poderia pedir uma opinião. Aleluia, mas a Bíblia diz que não tinha ninguém no mar. Só tinha Ezequiel. Aleluia, sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Tem um vale que você tem que passar sozinho. Aleluia, você pode ter um esposo que é presente na sua vida. Você pode ter filhos que, aleluia, esteja perto de você todos os dias, mas vai ter vários que você vai passar sozinho. Aleluia, você pode ser um companheiro na oração de dia, de noite, de madrugada, amigos no jejum, amigos para isso. Aleluia, mas vai ter vários que você vai passar sozinho. Aleluia, vai ter momentos
anda sozinho com Deus. Aleluia. Vai ter momentos que você vai olhar do lado e não vai ver ninguém. Aleluia. Vai ter momentos que você vai procurar alguém do lado e não vai ver ninguém. Aleluia. Mas eu quero que você fique tranquilo nesta noite. Aleluia. Quando eu estava lendo esse texto, aleluia, eu não disse aqui, aleluia, no livro que ela leu assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, que tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Aleluia, porque quando Ezequiel foi para o vale, ele começou dizendo, aleluia, a mão do Senhor pegou a minha vida. Aleluia, acredite, quando você está sozinho, a mão do Senhor vai te ajudar, não temas por isso. Aleluia, quando você está sozinho, a mão de Deus vai estar do teu lado. Aleluia, para mim encerrar. Aleluia, verso 4, ele disse, profetiza sobre esses ossos. Aleluia, que eu acho lindo. Porque Deus falou para Ezequiel, só estava Ezequiel ali. Aleluia, só tinha Ezequiel no vale. E Deus falou para Ezequiel, profetiza Ezequiel. Aleluia, olha o texto da Bíblia quando o Senhor Jesus, ele pegou 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele fez multiplicar para uma multidão de mais de 5.000 homens. Na segunda vez também, para mais de 4.000 homens. O povo entrou no barco de Pedro, afastou-se um pouquinho da praia e começou, aleluia, a pregar e ensinar para aquela multidão que estava ouvindo. Aleluia, porque aonde Cristo estava, sempre tinha uma multidão com ele. Aonde Jesus andava, por cidade em cidade. Aleluia, a Bíblia sempre vai dizer de uma multidão que o acompanhava. Aleluia, o que eu quero dizer com isso? Aleluia, que Deus, ele é um Deus de multidão. Aleluia, que Deus, ele opera na multidão. Aleluia, mas o meu Deus, ele também é Deus de um. Deus, ele é Deus do indivíduo. Aleluia, acredite, porque Deus tem um particular com Ezequiel aqui. Aleluia, Deus pode operar nesse lugar. Porque olhando lá na igreja cheia, dando glória, dando graça a Deus. Aleluia, mas vai ter momento que o Deus, ele vai querer um particular com você sozinho. Aleluia, Deus, ele é um Deus de multidão. Mas Deus, ele também é Deus do indivíduo. E se prepara, porque Deus vai ter um encontro na tua vida no particular. Deus é Deus de multidão, mas também é Deus do indivíduo. Aleluia, para mim encerrar. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou, a Bíblia diz que ele começou a ouvir, aleluia, o barulho de ossos batendo em ossos. Aleluia, os ossos começaram a se movimentar. E a Bíblia diz que os ossos, eles se uniram, eles se juntaram, cada osso no seu osso. Aleluia, se juntaram um osso no seu lugar. Cada osso, cada medula, cada pedacinho da cabeça do pé, cada osso foi no lugar certo. Cada osso, ele foi no lugar certo, unido com a pessoa certa. Osso do lado do osso. Aleluia, a Bíblia diz que era uma multidão de ossos. Eu imagino o osso saindo do outro lado do mar, indo para o começo, para se juntar no lugar dele, para se juntar aonde é o lugar aonde ele devia estar. Aleluia, cada osso se uniu no seu osso devido lugar. Aleluia, o que eu quero dizer com isso? Aleluia, que para Deus operar o milagre é com ordem e decência. Aleluia, para Deus fazer alguma coisa, primeiro lugar é com ordem e decência. Aleluia, ouça essa revelação que eu vou encerrar. Livro de Gênesis, quando
que eu quero dizer com isso? Quantos ossos quebrados na igreja? Quantos ossos estão quebrados na casa de Deus? Não vou longe, na minha casa tem osso quebrado. Aleluia, minha mãe vai para a igreja, faz parte do círculo de oração, mas o meu pai fica em casa. Osso quebrado na igreja. Na igreja de Deus, osso quebrado. E quantos ossos quebrados não estão assim hoje, nas igrejas de Deus? O marido vai sem a esposa, ou a esposa vai sem o marido. Osso quebrado na igreja. Aleluia, mas acredite. Esses ossos vai se unir no lugar. Talvez você olhe para o lado. E você é um osso quebrado. Talvez você pense, meu marido, minha esposa, meu filho, podia estar do meu lado. Aleluia, mas eu tenho uma receita nesta noite. Aleluia, ouça Deus dizer. Aleluia, aí sim você vai levantar a sua voz e vai começar a profetizar. Aleluia, você vai começar a dizer osso. Aleluia, una-se com o seu osso. Aleluia, em primeiro lugar você vai começar a ouvir. Você vai começar a ouvir o barulho do osso se movimentar. Aleluia, o que é isso, irmão? Você vai chegar na sua casa. Você vai ver o seu marido dizer: aleluia, mulher, amanhã eu quero ir na igreja com você. É você ouvindo o osso. Aleluia, querendo juntar com o osso. Aleluia, você vai ouvir dizer: o teu filho vai, hoje eu vou na igreja. Você vai estar ouvindo o osso. Aleluia, querendo se juntar com o seu osso. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, quando você olhar de novo, aleluia, você vai ver o osso no lugar. Você vai ver o seu marido do seu lado. Você vai ver o seu filho do seu lado. Você vai ver a sua esposa do seu lado. Mas nesta noite, aleluia, que em primeiro lugar, você tem que profetizar. Aleluia, o meu marido vai ser uma bênção. O meu filho vai pegar a palavra. A minha filha vai louvar ao Senhor. Em primeiro lugar, profetiza no osso da sua casa. Meu Deus, aleluia. Oh, soberano Deus de glória, aleluia. Aleluia, meu querido, e quando você olhar para a sua casa, quando você andar dentro do seu lar, o que antes eram maus e ossos secos, aonde só você tinha, aleluia, a vocação para andar, aleluia, onde só você ia para a igreja, Meu Deus, aleluia, profetiza no osso da sua casa. E quando você olhar de novo, aleluia, você vai ver um exército grande atrás de você. Aleluia, esse exército vai ter o marido na frente. Você vai olhar do lado do seu filho com a Bíblia debaixo do braço. Aleluia, você vai ver um exército assim. Aleluia, acredite, com esse exército você vai longe em nome de Jesus. Com esse exército chamado